vamos estar orando aí pelos dízimos, pelas ofertas, pelos pedidos, né? Eu creio que, como sempre, nós temos muitos agradecimentos no caderno também, e pedidos de salvação. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bom o tempo todo. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te rendemos louvores e graças, não apenas pelo que tu podes fazer, mas por aquilo que tu és nas nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos por esta igreja, Pai. Sim, Senhor, continua nos abençoando em tudo quanto fizermos nesta noite, para que tu sejas exaltado e glorificado. Senhor, abençoa, sim, cada pedido que está naquele caderno ou no coração dos meus irmãos. Colocamos tudo diante de ti, sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas, mas que seja feita a tua vontade, como diz ali na oração do Pai Nosso, que seja cumprida a tua vontade, porque a nossa vontade é falha, mas a tua vontade, ela nunca falha conosco. E nós queremos estar com o coração contrito, o coração quebrantado, para aceitar a tua vontade, por mais que ela seja contrária à minha vontade. Sim, Senhor, que se cumpra a tua vontade. Mas hoje, Senhor, eu te peço, neste momento, Senhor, quebranta o meu coração, quebranta o coração dos meus irmãos, para nós entendermos que tu és um Pai que não irá negar a nós, sim, o Espírito Santo, se nós pedirmos a ti. Por isso, Senhor, nós rogamos a ti o Espírito Santo, para que ele possa nos dirigir, nos dar sabedoria quanto ao que nós devemos fazer, qual a direção que nós devemos tomar, como nós devemos administrar as nossas finanças, a respeito da nossa saúde, do nosso corpo. Sim, Senhor, colocamos tudo diante de ti, debaixo da direção do Espírito Santo. Sim, Pai, nós oramos pelos enfermos, aqueles que estão precisando de uma cura, aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão precisando de um toque teu, de um aconchego, de uma palavra. Vai levando paz àqueles que estão angustiados neste momento com diagnósticos contrários de imagens, de papéis, mas nós sabemos que tu não és um homem para dar diagnósticos de imagens e papéis, mas tu faz mover céus e terra, sim, e nós cremos no seu sobrenatural, e nós liberamos nesta noite já, para aqueles que necessitam de uma cura sobrenatural, que eles sejam curados na autoridade, no poder e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, oramos pelas finanças do teu povo, Senhor, nos dá sabedoria, como hoje eu oro novamente, vai nos dando sabedoria para administrar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, que não gastemos assim desvairadamente, que não gastemos assim, sabe, sem necessidade, mas com sabedoria, sim. Senhor, nos dá aquilo que for suficiente, para que a sua palavra fala, para o que ter, o que comer, o que vestir, sim, Pai, aquilo que for excedente, toca nos corações nossos, que possamos usar elas para fazer as obras de justiça, para ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados, para alargar as suas tendas, Pai. Nós queremos sim que o Senhor nos prospere, mas com um propósito. O propósito, sim, Senhor, de que nós possamos fazer isso em uso do teu, em prol do teu reino, para que o teu reino seja estabelecido aqui na terra da maneira que lhe aprouver, Senhor. Abençoa estes dízimos e estas ofertas, que possamos fazer ela com alegria e com entendimento, sabendo que apenas devolvemos uma parte daquilo que é teu. Nós te agradecemos e te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus.
Graça e paz. Tudo bem? Sempre uma alegria estar aqui, né? Comento para os irmãos, as expectativas são sempre altas quando a gente está aqui com os irmãos, porque assim eu sempre venho eu saio daqui sempre com o coração muito grato assim do Espírito Santo que está na vida. Claro, está na vida de todos os irmãos na igreja, mas eu sinto que realmente a presença dele, ele vem de uma maneira assim sempre muito carinhosa quando a gente está junto. Então, mais uma vez eu agradeço muito. É muito bom estar aqui. Vou fazer uma oração rapidinho. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras e que és, pelo teu poder sobre todo o mundo e pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. E apesar de quem eu sou e dos meus muitos pecados, eu venho pedir que o Senhor nos conceda espírito de revelação e de entendimento para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor e a Jesus Cristo que o Senhor enviou, porque esta é a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, creio que a maior parte dos irmãos sabe, até porque contamos com a participação, né, de muitos. Eu não estava no retiro, mas eu sei que foi bênção. Né, que Deus operou grandes coisas e tem operado, tem dado frutos ainda, né, que vai continuar assim. Mas por que o que eu queria comentar do retiro? Porque o texto base do retiro foi um texto de Atos, capítulo 15, ali nos versículos 16 a 18, principalmente o 16, que fala de uma profecia de Amós, assim, que é uma que fica martelando meu coração já faz uns bons anos, né? E é engraçado que eu até vou comentar o que uma vez eu estava trocando umas mensagens com o Gui. O Gui que, aliás, para vocês é um pouco mais longe, mas toda terça-feira tá o Gabriel, o Gui. Tem mais algum irmão lá, por enquanto? Amém. A Jaça também tem ido. Amém, amém. Eles começaram ali com perseverança, tem orado toda semana lá na Vila Iná, né? E falando de oração, uma vez ele perguntou meu entendimento sobre Atos 15, versículo 16. Minha resposta para ele, a primeira foi: aqui eu acho que vale uma vida inteira de estudo. Assim, não sei se eu vou conseguir explicar alguma coisa. E né, na época que a gente estava ali com os preparativos do retiro e tudo mais, né? A Tati me recebe uma mensagem de uma irmã muito querida, que é a Emily, que também vai lá na Vila Iná, e ela é jovem, né? E aí eles estavam fazendo uma enquete com os irmãos, né? Assim, o que eles entendem, sabe, desse texto de Atos 15, versículo 16. E aí ela me perguntou, ou pediu para a Tati, no caso, a Tati me repassou, né, se eu poderia fazer uma explicação de no máximo 1 minuto. Falei a mesma coisa para a Tati, esse texto acho que vale uma vida de estudo, né? Mas eu pensei comigo mesmo, falei, mal sabe, né? A irmã amada, e como é amada, mas quão difícil isso é para mim. Primeiro que, assim, eu posso não ser muito falante, né? Mas é impressionante a minha capacidade de ser prolixo, tá? Assim, de me enrolar, e às vezes, vocês já sofreram às vezes aqui, né, com as minhas divagações, eu imagino. Então, assim, falar em 1 minuto um assunto que eu acho que é muito profundo não é nada fácil. Eu confesso assim que às vezes quando a gente grava, né, 1 minutinho para células, né, das palavras que são ministradas, às vezes eu fico mais de 1 hora tentando gravar. Que aí vai lá e ficou muito comprido, né? E aí, assim, eu sofro com isso. Mas assim, eu falei, ao mesmo tempo eu pensei, eu não posso deixar, né, de compartilhar em cima de um texto que é um que está sempre muito presente no meu coração. E assim, em 1 minuto, então a gente vai pensar realmente naquilo que quer, né, que quer destacar mais, né? E assim, a gente nem entrou no texto, mas já vou adiantar o foco que eu queria compartilhar em cima disso. Assim, para mim veio muito clara a ideia de que se eu tinha 1 minuto só para falar desse texto, eu iria enfatizar o governo de Deus. Tá? Governo de Deus. É um texto que fala do tabernáculo de Davi, né?
no primeiro momento pode não parecer tão relacionado, mas até tem um texto de Isaías que fala mais especificamente sobre o estabelecimento do governo de Deus também nesse contexto, mas eu gosto particularmente dessa profecia de Amós, mas eu já contextualizei demais, né? Vamos ler o texto, depois fica mais fácil. Então, Atos 15, assim, principalmente o 16, mas a gente pode começar no 13, para pegar o que estava acontecendo lá, né? 13 diz o seguinte, ó, quando terminaram de falar, estava tendo uma discussão, tá? Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Está basicamente repetindo a profecia que está lá em Amós 9, a partir do versículo 11. Tem um contexto bem específico aqui, e é interessante que a gente já vê que no Antigo Testamento o próprio Amós estava falando que nessa restauração do tabernáculo de Davi, Deus traria os gentios. Tá? Tem até aqui como eu posso dizer, tem duas palavras que para os judeus pareciam ser um pouco antagônicas, assim, no sentido de o povo de Deus e as nações, porque até no grego é laos, se não me engano, que significa o povo de Deus especificamente aqui, e etnos, tanto que vem a palavra etnia, né, que a gente tanto usa, que seriam as nações, mas eles, assim, entre eles, judeus, tinha muito essa questão, sabe? O Laos somos nós, né? Então, as outras nações são as outras nações. E devia ser difícil, talvez, para eles terem esse entendimento claro de que aquela obra, aquilo que era pregado já nas igrejas, era para todos os povos, sim. E aí eles deixam muito claro que isso já estava estabelecido desde o Antigo Testamento. Só para trazer o contexto, o que aconteceu aqui nessa situação, esse aqui é conhecido como o primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém, que a igreja se reuniu para discutir um tema que estava borbulhando ali, que estava causando muitas dúvidas. Por que tudo isso? Assim, para a gente pode parecer mais difícil trazer para a realidade, né, da igreja cristã dos dias de hoje, mas daquela época também dá para entender que não devia ser nada fácil lidar com o que seria seriam as práticas do judaísmo e a continuidade de tudo isso a partir da obra do Senhor Jesus Cristo, que não são coisas separadas. Na verdade, eu creio que a gente está falando de uma progressão muito grande no conhecimento, de um nível mais alto de uma aliança, que é uma das coisas que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que para os judeus devia ser complicado abrir mão de alguns costumes, porque eram costumes que faziam parte do povo, assim, desde que eles foram criados, né? Depois, até, eu acho interessante que a gente olha os evangelhos, né? Eles foram escritos, inclusive, muito provavelmente, depois de algumas cartas de Paulo, né? Marcos é o evangelho mais antigo, mas é provável que, por exemplo, a carta para os Coríntios, talvez Romanos também tenha sido escrito, ou na mesma época, um pouquinho antes até. Por que eu estou falando isso? Porque nos evangelhos, lembra que o Senhor Jesus ele fala, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela? Mas os evangelistas eles comentam, naquela hora ele declarou puros todos os alimentos. Só que quando isso aconteceu lá atrás, eles não tinham esse entendimento ainda. Só vou dar um exemplo aqui. Aqui no livro de Atos, um pouco antes, eles dão até o exemplo de Pedro, né? Que Tiago menciona como Simão, né? É ele mesmo. Porque Pedro ele teve uma experiência com os gentios e foi muito interessante o que Deus fez. Ele caiu num êxtase e o Senhor fez ele enxergar o lençol descer do céu com animais impuros.
E uma voz falava para ele, Pedro, mata e come. Primeira reação dele, Senhor, nunca entrou nada impuro na minha boca. E o Senhor explica, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. O Senhor teve que mostrar isso mais 2 vezes para ele. Então ele viu aquela imagem 3 vezes, só aí que ele... Porque eu imagino que fosse difícil, né? Quebrar esse paradigma na vida da pessoa. Então, assim, e na sequência, né, Pedro foi lá, Deus manda ele pregar na casa de uma família de romanos, né, lembra, Cornélio? Enquanto ele está falando sobre a obra do Senhor, o Espírito Santo desceu. E eles foram baseados no Espírito, assim. Aí ele olhou e falou, olha, se o Espírito, né, foi derramado sobre eles, né, como é que eu não vou considerar que também é para os gentios, né? E aí, eu estou falando tudo isso porque a igreja lá, ela estabeleceu claro, começou em Jerusalém, mas depois que teve uma certa dispersão, né, teve ali um centro, eu diria, né, cristão importante, que era lá em Antioquia, assim, norte de Israel. Se eu não me engano, é Líbano, Turquia, e parece que era Síria antigamente, é uma região ali que, enfim, já foi de diferentes povos. Eu acho que hoje é Líbano, não tenho certeza. Mas, enfim, Paulo e Barnabé estavam lá, né, e eles testemunharam muitas coisas que Deus fez com os gentios. Né? Paulo já tinha recebido esse chamado, inclusive, de ministrar os gentios, ou as outras nações, né, que não eram judias. E o que aconteceu foi que um pessoal que estava lá na Judéia foi até lá e começou a falar, vocês precisam fazer a circuncisão, vocês precisam guardar os costumes, porque inclusive fariseus eles converteram. Glória a Deus por isso. Mas lembra, os fariseus super apegados à lei, né? Para eles, se para os discípulos de Jesus já não era muito fácil, imagina para aqueles que eram mais ferrenhos, assim, adeptos da lei judaica, né? Então você vai falar, não precisa mais fazer aquilo que a gente fazia, né? Então teve uma grande discussão naquela região, naquele momento. Então, eu tive um professor de história da igreja que inclusive falou que Tiago, que é quem toma a palavra aqui, talvez fosse um dos mais reticentes a aderir à ideia de que os gentios não precisavam se submeter aos mesmos costumes dos judeus. Não sei, não estudei o suficiente para falar sobre isso, mas me parece interessante porque ele tenha tomado a palavra. Mas ele tomou a palavra também porque ele era o líder da igreja lá em Jerusalém. Só vale uma ressalva aqui, esse Tiago que fala aqui, que dá esse veredito, né, para os irmãos e explica do que estava acontecendo, ele não é nenhum dos 12, tá? Lembra, tinha 2, era um nome comum, Tiago, né? Tinham 2 entre os apóstolos. Um deles tinha morrido fazia pouco tempo, que é o irmão de João, filho de Zebedeu, Tiago maior. Foi o primeiro dos apóstolos martirizados, né? Antes teve um diácono que foi Estevão, né? E tinha outro Tiago, filho de Alfeu, que também não era esse. Esse muito provavelmente era Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. E que teve uma posição ali importante na igreja de Jerusalém. E, de novo, talvez ele fosse, agora, o fato é que eles entraram numa concordância. Assim, e eu acho que isso é uma coisa que, desde já, vale a pena falar, que quando a gente trata de governo de Deus, tudo acontece, falamos sobre isso algumas vezes aqui, né? Tudo acontece na plena concordância, não existe... Não é Pai, Filho e Espírito Santo, não é assim, 2 decidem, o voto de 2 resolve, né? Não, eles estão sempre de acordo. Ali é a opinião unânime. E eu creio que o governo de Deus fala disso, sabe? Não, é tudo em plena harmonia. E talvez até por isso, então, que Tiago, mesmo eventualmente, não sendo dos mais adeptos, né, de não guardar tantos costumes judaicos, ele tomou a palavra e falou. Eu acho bem particular, assim, quando ele menciona o tabernáculo de Davi, porque eu acho que tem uma coisa muito forte aqui, que ele não só está explicando por que o cristianismo era também para os gentios. Eu creio que ele estava falando, igual comentei um pouquinho de tempo atrás, de uma mudança de aliança. Entendeu? Deus não muda, claro. Ele é o mesmo sempre e eternamente. Os propósitos dele já eram eternos. Tanto que ele falou para o próprio Moisés, né, que ia vir alguém depois dele. Moisés falou isso para o povo. Vai vir, depois de mim vem um que esse que vocês vão ter que ouvir. Moisés já tinha falado isso para o povo.
Mas por que eu comento isso? Porque eu creio que a aliança que Deus fez através de Moisés, ela era passageira. Ela era provisória, digamos assim. Ela tinha porque ela apontava para algo maior. E eu creio que tem elementos, tanto da lei quanto do tabernáculo, por exemplo, de Moisés, que falam de coisas do céu, eu creio que falam também de coisas do governo de Deus, mas o tabernáculo de Davi, para mim, é uma coisa completamente diferente. Assim, eu creio que quando o Tiago aqui ele fala essas palavras de restaurar o tabernáculo de Davi, ele está falando de sair de uma aliança terrena, passageira, para uma aliança eterna. Entendeu? Fala de sair de um governo terreno para um governo dos céus. Um governo que é para toda a eternidade. Fala do reino de Deus como um todo. Tá? Só para lembrar, como que era... Não vamos fazer um estudo, fiquem tranquilos, tá? Dá vontade, mas... A ideia é que não é fazer um estudo dos tabernáculos, né? Mas o tabernáculo de Moisés ele tinha várias partes, né? Tinha ali um pátio exterior, né? Tinha um lugar santo, a tenda em si era dividida em dois, um lugar santo, tinha um véu e o santo dos santos, né? Aí tinham diferentes elementos em cada uma dessas partes. Mas o santo dos santos, que era o lugar santíssimo, dependendo da versão, né? Ele era caracterizado por ter lá dentro a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Também não vamos entrar nos elementos que estão dentro da arca. Tem muita coisa legal. Assim. Eu gosto do propiciatório. Tá? O propiciatório é a tampa da arca. É uma tampa de ouro com dois querubins, né? Um de frente para o outro, voltados para a arca. Assim. Então, para mim, isso é uma representação da adoração que acontece no céu. Tá? Os querubins voltados para a presença de Deus. Né? Agora, não sei se os irmãos se lembram o que Davi fez. Né? Davi, quando ele estabeleceu o governo em Jerusalém, vai lembrar que ele foi instituído rei em Israel, mas ele reinou, se não me engano, 7 anos, ou 7 anos e meio em Hebrom, uma cidade mais para o sul, e depois ele foi reinar em Jerusalém. Quando ele estabeleceu o reino dele em Jerusalém, a primeira coisa que ele quis fazer foi levar a arca para lá. A arca que tinha ido para os filisteus, tinha voltado, mas... a palavra não fala que ele trouxe o tabernáculo de Moisés, a palavra fala que ele trouxe a arca da aliança. Aí a gente pensa, puxa, no tabernáculo de Moisés, a arca ficava num lugar bem específico, separada por um véu, e o sumo sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano, no dia da expiação, que hoje a gente conhece como Yom Kippur, né? Ali, uma das festividades, que inclusive fazem parte da festa dos tabernáculos, né? Mas uma vez por ano o sacerdote entrava lá, para ter ali esse momento diante da presença de Deus. O que Davi faz? Tira a arca daquele lugar. Tem até aquela história, lembra? Ele fez do jeito, talvez ele tinha motivação boa de levar a arca, mas não fez do jeito certo. Aí teve um problema, até uma pessoa perdeu a vida, mas depois ele cumpriu ali, né, a determinação. E a arca chegou em Jerusalém e ele colocou ela numa tenda. E aí, Santo dos Santos, né? Bacia, altar de holocaustos, mesa dos pães da proposição, candelabro, tudo isso continua existindo. Curiosidade. Tá? Eu não lembro onde ficou a arca o tabernáculo de Moisés nesse período, mas estava em outra cidade, continua lá. Esses itens só vieram para Jerusalém quando foi instituído o templo, através de Salomão, mas Davi levou a arca e deixou ela numa tenda. Simples. Agora, o que acontecia naquela tenda? 24 horas por dia, 7 dias por semana, de louvor, adoração, e eu creio, profecia e oração o tempo todo. Enfim, 24 horas por dia, 7 dias por semana de serviço a Deus diante da sua presença. Ali, junto da Arca da Aliança. E aí o que eu tenho muito forte no coração é que Davi, ele teve discernimento do que acontece nos céus. E ele simplesmente reproduziu aqui na terra o que acontece nos céus. Mas isso, olha quantos anos depois, né, a gente vai, porque Davi deve ter sido mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo. Um pouco mais até, se não me engano, Salomão dá 1000. Só ali,
sei lá, acho que uns 90 anos depois de Cristo, que João escreveu o Apocalipse, teve a visão, né? Que ele enxergou o céu e viu que lá anjos adoram o Senhor dia e noite sem cessar, entre outros aspectos. Mas, de novo, eu creio que Davi é essa figura que eleva o nível da aliança. Ele teve um discernimento que talvez nem ele tenha percebido naquela época, mas ele estabeleceu um pedaço do céu aqui na terra. E, assim, Amós ele fala que Tiago repete aqui, né? Fala da restauração desse tabernáculo. Assim, tem estudo que considera, que eu acho interessante também, né? Se fala de restauração daquilo que estava caído, pode ser uma referência à rejeição dos judeus ou do povo pelo Messias, né? Em relação ao Senhor Jesus. De fato, rejeitaram, mas ele é restabelecido e restaurado. Agora, eu creio particularmente que essa restauração do tabernáculo de Davi fale da restauração do governo de Deus na terra. O porquê? Já que é uma representação do céu na terra, o que tem no céu? Tem o trono de Deus. O trono fala de ser o lugar do rei, e o rei é aquele que expressa o seu governo em todo o universo. Então, de novo, eu creio que existe uma relação profunda entre restaurar o tabernáculo de Davi e restaurar o governo de Deus aqui na terra. E eu creio que a melhor forma da gente ver isso acontecer dia após dia é que ele restaure nas nossas vidas, ele estabeleça o governo nas nossas vidas, e através das nossas vidas ele estabeleça também o governo nos mais diferentes lugares. E aí eu queria explorar então um pouco daquilo que acontece no céu, porque eu creio que isso fala de como o governo de Deus vem para as nossas vidas. E já adiantando aqui, claro que tem outras coisas, mas eu acho que tem 3 áreas, serviços, coisas, enfim, o nome que a gente quiser dar. Enfim, acontecem 3 coisas no céu o tempo todo. Adoração, revelação ou profecia, né? E intercessão ou oração. Essas 3 coisas para mim assim são presentes ali e tem tudo que ver com o governo de Deus. Eu creio que assim a gente se movendo mais e mais na adoração, na profecia e na oração, a gente estabelece mais e mais o governo de Deus na própria vida. Começar falando de adoração. De novo, assim como o tabernáculo dá para a gente falar muito e muito tempo aqui, fiquem tranquilos, está aqui. No máximo são mais umas 2 horas, né? Brincadeira. Mas eu tenho um livro, que eu não li, tá inteiro. Eu só usei mais para coisa. Eu tenho um livro que chama Tabernáculo de Davi, que tem 300 páginas. Né? Só para explicar os nomes, tipo, os diferentes nomes para tabernáculo tem, da cabana. Eu não sabia, tem umas 3, 4 variações com significados diferentes. Eu falei, eita, esse cara estudou a fundo, né? Não sei se é muito além da minha curiosidade. Não é brincadeira, a gente não vai explorar tão no detalhe, mas eu acho que essas questões assim são legais da gente compartilhar. Não que tenha algum assunto muito novo, né? Mas assim, acho que a gente buscar entender o nosso papel como realmente se envolver com tudo isso, sabe? Que acontece no céu o tempo todo. Eu creio que algo seja muito positivo e não é. E eu também creio que não seja mais uma atividade para a gente. Na verdade, eu creio que assim, o governo de Deus fala do que deve ser a nossa essência. A gente faz parte de um povo. Né, que o Senhor Jesus orou, né, lá em João 17. Ele fala, eles não são do mundo, como eu também não sou. Né, mas eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Então, assim, e o governo de Deus, né, eu tenho certeza que livra a gente do maligno. Isso tem uma coisa que aliás, bons governos trazem estado de bem-estar, né, inclusive falando de segurança. E assim eu creio que também é o governo de Deus. Mas, de novo, adoração, o termo mais comum para adoração no Novo Testamento é um termo grego chamado proskuneo. Então, proskuneo pode significar beijar a mão, assim, em ato de reverência,
Ouvi falar que até o ato dos cachorrinhos assim lamberem a mão, né, dos seus donos, né, é algo em que cabe, né, essa palavra. Mas também pode ser prostrar-se com a testa no chão. Enfim, é prestar uma reverência, né, é demonstrar essa reverência diante de Deus. E eu creio que isso fala muito de conhecimento de Deus. Por quê? Porque quando a gente conhece quem Deus é, o que é mais natural da gente é reconhecer quem Ele é. Eu gosto de alguns exemplos, assim, de pessoas que ficaram... A gente até estava comentando sobre isso hoje de manhã lá na Vila Iná, que tem um termo que é interessante, que ele... uma irmã me perguntou se era equivalente à adoração, né? Que é quando Abraão ele cai assim diante de Deus, né? E o Senhor dá a promessa para ele. Curiosamente, aquele termo não era assim, não tinha esse sentido de adoração como uma prática religiosa, até eu diria, mas no bom sentido, tá? De prestar uma reverência. Por exemplo, a gente faz uma reunião que é para adorar o Senhor, né? A gente vai com esse intuito já e sabendo o que vai fazer. Agora, tem alguns termos que aparecem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que as pessoas elas caem no chão mesmo, assim. E eu creio que isso seja ainda mais profundo do que a adoração que a gente faz pensada. Porque esses casos, eu creio que é uma forma de adoração espontânea, que são aquelas pessoas que ficaram realmente impressionadas com Deus. Tá? E aí eu não resisti à tentação de pesquisar um pouquinho mais. O termo que eu uso lá em hebraico é um termo em hebraico que chama nafal, que em grego tem várias possibilidades de tradução, né? A gente olha às vezes assim, as versões em grego porque são as que combinam com o Novo Testamento, né? E aí eu vi que uma delas é essa palavra pictus. E tem uma outra palavra que chama presbiptus, que é parecida. Essas duas palavras, elas aparecem em dois contextos que eu achei muito legais. Uma delas é quando Pedro, lembra? Eu já dei esse exemplo várias vezes, que ele lança as redes no mar, né? Pega um monte de peixe, num momento que era menos propício. E aí, quando ele vê aquilo que acontece, ele olha para o Senhor Jesus, né? Quando percebeu quem ele era, ele vai para o chão. E é essa palavra, presbiptus. E ele fala, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Assim, ele ficou muito impressionado. João, em Apocalipse, no capítulo 1, quando ele tem a imagem do Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, quando o vi, caiu aos seus pés como morto. João conviveu com o Senhor, né, todo esse tempo aqui, mas quando ele viu a visão dele no céu, ele ficou tão impressionado que ele caiu aos pés do Senhor Jesus. Ainda que não seja a mesma palavra de adoração, assim, é reação de quem fica muito impressionado com aquilo que viu. E Deus, eu creio que Ele é tão fascinante que quanto mais a gente conhece, a gente cai assim, sem planejar. Assim, eu creio que essa é a adoração mais espontânea, assim, assim, não resisto, não consigo fazer outra coisa que não seja colocar a testa no chão, enfim. Assim, eu não posso ficar do mesmo jeito, porque isso que eu estou vendo, ou isso que está se mostrando na minha frente, é muito maior do que, muito melhor, me ama muito mais, enfim, é muito mais fascinante do que tudo que eu possa imaginar. Por isso que, de novo, o conhecimento de Deus, eu creio que é algo que está completamente relacionado com adoração. Para quem está na presença do Senhor. Isso acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, diante do trono de Deus. Então, assim, proximidade com o Senhor faz aqueles seres celestiais ficarem completamente impressionados e simplesmente declarar louvores e concordar o tempo todo que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, enfim. Tantas coisas, tantos aspectos amorosos de quem é o Senhor. Então, de novo, um reconhecimento. Aliás, assim, aproveitando, o pastor Márcio fez menção aqui, né, a oração modelo, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Enfim, a oração todo mundo conhece, que o Senhor Jesus ele ensinou. Já viram como começa a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus. Começa com uma adoração. Começa com o reconhecimento de quem é aquele a que a gente dirige as palavras. E como isso é fundamental para o nosso relacionamento com Deus, porque eu creio que a nossa fé ela vai ser tão mais simples
simples no sentido de não ter dúvida, né? Ela vai ser tão mais profunda, né? Quanto a gente tiver conhecimento de quem Deus é. Porque sabe que Ele não falha. Sabe que Ele cumpre todas as suas promessas. Então, se está escrito, se Ele revelou, se Ele declarou, é porque vai acontecer. Ainda que pareça que não venha acontecer, vai acontecer. A gente pode confiar o tempo todo. E realmente conhecer mais a Deus faz a gente saber que a direção dele é sempre a melhor. Então, assim, eu creio que a obediência, que é se submeter ao governo de Deus, também é completamente relacionado a saber quem é que está dando a direção. Entendeu? Que não é e nessa hora que eu acho que é tão precioso a gente se esforçar e crescer em conhecer mais do coração do Senhor. De que Ele não é um Deus que deseja governar as nossas vidas simplesmente porque Ele seria um governante ditador que quer fazer só a vontade dEle. Não, tão simplesmente porque Ele ama a gente muito mais do que a gente consegue imaginar. E o que Ele tem para as nossas vidas é sempre melhor, mesmo que a gente não entenda. Entendeu? O fato é que é dessa maneira que Deus estabelece o seu governo. Só que Ele é muito cordial. Deus ele não invade a vida de cada um para forçar que se estabeleça o governo dele. Lembra que a gente falou de concordância? Entendeu? As coisas no reino de Deus se estabelecem em harmonia. Então, ou a gente concorda e obedece nesse sentido, né? Ou a gente não vai ver o governo de Deus se estabelecer. Ou, no mínimo, não é a melhor maneira. Entendeu? Eu creio que assim, a obediência por amor, nesse sentido, ela é muito mais efetiva, quando a gente, de novo, sabe quem é que está dirigindo as nossas vidas. Isso é tão próximo quanto o nosso conhecimento de quem Deus é. E a adoração, ela também ela produz semelhança, né? Tem dois textos, até para o lado contrário, inclusive. A palavra, inclusive, declara isso para o lado ruim. Tá? Tem dois salmos ali, quem quiser pesquisar depois, o 115 e o 135, que não sei se foi Davi, mas enfim, o salmista que escreveu esses salmos, ele fala dos ídolos dos homens, né, que são de pedra, madeira, enfim, que tem olhos e não veem, boca e não falam, ouvidos e não ouvem, né? Ele faz uma declaração, ele fala: tornem-se como eles, aqueles que os adoram. E assim, se a gente parar para pensar, é impressionante como a gente vê isso acontecer, de fato. Assim, pessoas que adoram imagens inanimadas ficam sem vida. Entendeu? Pessoas que adoram seres malignos vão ficar mais parecidas com seres malignos. Demônios, para ser mais preciso. Às vezes as pessoas fazem isso na ignorância, mas acontece também. Agora, se a gente adora aquilo que não tem vida, não vai ter vida. Agora, se a gente adora aquele que é a vida, a gente vai ficar mais parecido com ele também. Dizem que até a fisionomia de pessoas que andam muito juntas, com o tempo parece que começam a ficar assim, mais semelhantes. Mas a gente sabe que convivência traz semelhança. E eu creio que realmente não é nada diferente com Deus. Assim, quanto mais a gente anda do lado de Deus, mais o nosso coração vai ser mais parecido com o coração de Deus. A gente vai ter as mesmas afeições e vai querer as mesmas coisas que Ele quer. E aí é muito mais fácil de obedecer, certo? Porque é o mesmo sentimento. Né? Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, acho que é o 4. Né? O Senhor também fala lá em João 15, né, que quando Ele fala que Ele é a videira verdadeira, Ele fala: se vocês permanecerem na videira, peçam o que quiserem e será concedido. Agora, a gente pensa: puxa, então eu preciso crer bastante no Senhor, que aí Ele vai fazer aquilo que eu quero, né? Se eu orar com fé e tudo mais. Tem que lembrar que Ele fala: se vocês permanecerem na videira. O que é permanecer na videira? É ter ali a seiva dela, né, entrando no interior, né, fazer parte dela. Assim, quando a gente faz parte da árvore, tem o mesmo sentimento, né, da árvore, que é a fonte de todas as coisas, é natural, porque como é que a gente vai pedir alguma coisa que é da vontade de Deus e Ele não vai conceder? Claro que Ele vai conceder. Mas a chave eu creio que está aí. É a gente aprender a ter o mesmo coração que o Senhor tem. E isso vai ser tão grande quanto a nossa caminhada de perto com Ele, na intimidade com Ele, enfim, prostrado diante dEle. Que eu creio que isso fala de uma vida de adoração.
Eu gosto muito do termo render adoração, mas eu gosto mais de render-se em adoração, né? No sentido de levantar a mão para o céu, para mim é uma das melhores melhores figuras assim e práticas que a gente pode ter para demonstrar a nossa adoração, né? Porque eu já vi até uma coisa legal, parece que era um profeta que o Senhor recolheu faz poucos anos, né? Mas ele falava, né, que quando a gente estende as mãos para o céu era como se a gente se colocasse como taças, né? E nesse momento Deus ia ali enchendo as nossas vidas. Mas assim, eu também penso, quando a gente fala de se render, né, que se render é assumir diante de Deus. Mas a diferença é que a gente não está se rendendo contra alguém que é mal, né? A gente está se rendendo para aquele que quer todo o nosso bem. E a gente só pode falar para ele, olha, eu não consigo sozinho, então eu levanto minhas mãos. Mas a figura que eu mais gosto quando a gente fala de adoração, que eu aprendi com um professor também no seminário, é que ele via as mãos para o alto como a de um bebê pedindo o colo do pai. Assim, eu acho assim, essa figura maravilhosa, porque eu fico lembrando do meu filho Pedro. O Pedro vai fazer 18 anos no meio do ano, mas, sei lá, então, uns 16 a 17 anos atrás, ele estava aprendendo a andar. E eu lembro que assim, foi muito legal, porque a gente foi ministrado bem nessa época. E eu percebi que quando ele começou a andar, né, a criança, a gente fica na frente, né, para ele dar os primeiros passinhos, aí ele vai andando, ainda meio titubeando, né? Agora, o que eu acho mais legal é que quando ele chega perto do pai ou da mãe, né, ele levantava a mão e quando percebia que a gente ia pegar ele, aí ele se jogava, né? Assim, eu fiquei pensando, puxa, que figura de adoração é essa? Tipo, eu ainda não sei andar direito, então eu clamo pelo colo do pai e no colo do pai eu posso me jogar. E mais do que estar no lugar gostoso que é o colo do pai, ele leva a gente para cima. Ele faz a gente enxergar as coisas da maneira como ele enxerga, né? Então, assim, eu gosto muito dessa figura, assim, de se colocar como aquele bebê tão necessitado e que tem como mais precioso o colo do pai. Esse sentimento, eu creio que é tão mais forte quanto a gente conhece quem é a pessoa de Deus, quem é esse pai. Que é o governador, sim, ele é o rei do universo, em todos os tempos, por toda a eternidade, mas ainda assim, ele quer estar do nosso lado. E ele se agrada de que a gente queira esse colo dele. E assim, a sequência de ter uma vida, eu creio, de adoração, de intimidade com o Senhor, é que a revelação do que está no coração do Senhor, ela vai ser mais e mais presente nas nossas vidas. Por isso que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes e é um assunto que eu não canso de repetir, tá? Provavelmente a gente vai falar outras vezes depois, mas adoração e profecia são coisas que andam muito próximas. Muito próximas. Se alguém quiser ver lá em Êxodo 25, quando Deus fala, lembra do propiciatório que eu comentei, que é a tampa, que tem os querubins? Ele explica para Moisés, ele fala, então ali, você vai, no caso, inclusive era o irmão dele, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote vai entrar ali no Santo dos Santos, e naquele lugar, na minha presença, eu vou revelar ao povo a minha direção, não lembro agora a minha vontade, mas enfim, eu vou dar as minhas ordenanças ao povo nesse lugar. Ele fala com o povo no lugar de adoração. Então, né, naquele lugar onde os anjos estão prostrados, nesse sinal, é o lugar onde o Senhor se revela ao povo. E, assim, que nem a gente comentou, um bom governo, eu creio que traz, né, realmente um estado de bem-estar, de justiça, porque tem boas orientações. E eu creio que o que Deus tem para as nossas vidas são boas orientações das coisas que vão acontecer. Concordo? Saber as coisas que vão acontecer, isso é muito bom e válido, porque ajuda a gente a ter preparado e a entender como deve se portar para frente. Mas, enfim, Deus ele revela o seu coração para aqueles que são próximos dele e fala. Aí alguém pode pensar, mas puxa, será que me mover assim na área profética, né? Porque existe ali, né, o ministério do profeta, existe o dom da profecia. Não vamos entrar nesses detalhes, tá? Que, aliás, curso de obreiros e seminário estão lá para isso.
Vamos ver lá as aulas de ministério plural. Né? Mas assim, eu creio que a gente buscar a direção de Deus, eu creio que isso é se mover assim na área profética, é algo que é disponível para todos nós. Sabe por quê? Porque a maior fonte de revelação do que é o coração do Senhor é a própria palavra de Deus. Assim, a gente não precisa de alguém que é um profeta ungido, reconhecido. E tem muita gente que o Senhor levanta, não tem a menor dúvida disso. Como levantou no passado, levanta nos dias de hoje. Assim, eu já ouvi uns testemunhos de profecias super específicas, assim. Até comentei na igreja na semana passada, teve um profeta, curiosamente tem um time lá de Kansas City que ganhou o Super Bowl ali, que é o campeonato de futebol americano, né? Na semana passada, esse mesmo time ficou 50 anos sem ganhar o título. Se eu não me engano, eles quebraram nessa fila faz uns 3, 4 anos mais ou menos. Teve um cara que profetizou em 83. Ele falou, quando os Chiefs ganharem o Super Bowl, o estádio da cidade vai ser chamado para um evento cristão. Aí os caras assim, mas assim, ninguém chama estádio para evento cristão. Tentando resumir a história, tá? Lá em Kansas City, o estádio deles foi um dos utilizados para o The Sands, que começou naquela época. E sabe quando isso aconteceu? Quando o Chiefs, depois de 50 anos, ganhou aquele campeonato. Assim, Deus pode dar uns detalhes interessantes, assim, creio, claro, assim, a gente vê testemunhos, né? Mas tem tanta coisa já na palavra do Senhor, entendeu? Para a gente saber ou ter revelação mais e mais de Deus, eu creio que a gente também não precisa depender, por exemplo, de um profeta que tem exatamente esse ofício. Não, a gente vai ter revelação do que é do Senhor, mergulhando mais e mais na palavra de Deus, tendo ela como algo realmente muito precioso, né? Eu lembro que assim, me chamou a atenção um exemplo que a gente até compartilhou aqui, deve fazer 1 mês e meio mais ou menos, né? Não sei, acho que não estava todo mundo, mas eu ministrei isso para os irmãos sobre a vida de Maria, que eu gosto muito, né? E uma das coisas que eu acho assim muito, muito, muito legais mesmo é que a gente vê principalmente lá em Lucas que Maria, às vezes, quando Jesus era criança, ele falava uma coisa assim e a palavra fala que ela não compreendia, mas ela guardava no coração. Por quê? Porque ela já sabia, né, desde antes do Senhor nascer, quem era aquele que ela ia dar à luz, que o Salvador era aquela criança na época, né? E então ela sabia que o que saía da boca, mesmo de uma criança como o Senhor Jesus, era algo precioso, mesmo que ela não entendesse. E eu creio que a palavra de Deus, em todos os aspectos, ela é assim também. Às vezes a gente não entende. Mas talvez até essas palavras que a gente não entende sejam as mais legais da gente guardar no coração. Porque uma hora eu creio que Deus vai lá e pega isso como matéria-prima e traz um conhecimento mais profundo para a gente, né? Eu lembro até de uma ocasião que eu achei interessante, que teve um culto que acho que alguns irmãos estavam lá também, que foi o pastor Kellner e a esposa ministrar lá na Granja, né? Foi um culto profético. Se eu não me engano, foi logo depois da pandemia, a gente estava começando ainda com os eventos presenciais, né? Então a gente estava muito ávido assim, né, para participar de uma reunião. E naquela época eu lembro que eu estava assim me aprofundando, né, em alguns textos de Apocalipse. Já falei para os irmãos aqui, né, que eu tive um professor que falou para ler Apocalipse 4 e 5 até sangrar, né? Então eu estava ali, né, assim, tentando mergulhar naqueles textos o tempo todo. E tem muita coisa ali, tem muita coisa que eu ainda não entendo e acho que vai demorar para entender algo. Mas assim, eu queria contar essa história porque eu tinha lido ali, memorizado, inclusive, né, que uma parte que João, ele falando ali do trono de Deus, né, ele fala assim, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. Eu já estava, né, com a cabeça assim, pô, tem 7... como fala? Perdão. Ali, 4 seres viventes, 24 anciãos, com aquelas características todas, né? Saíam relâmpagos, vozes e trovões, assim, né? Várias coisas que
não consigo ter muita clareza daquilo que é. E ele fala que tem um mar de vidro claro como cristal, né? O que ele está querendo dizer? Não tô falando, deve ter muito mais significados do que isso, tá? Mas eu lembro que a esposa do pastor Kellner, no meio da ministração, ela falou assim que... ela falou como no sentido de que Deus estava chamando a gente para subir para perto dele, para que a gente visse as coisas lá de cima. Na hora me deu um clique assim, eu falei, puxa, no lugar do trono de Deus, existe uma visão clara e completa daquilo que acontece. Muito mais ampla do que a nossa visão aqui, terrena. Mas assim, veio assim como um carinho mesmo do Senhor, né, para explicar algo que no primeiro momento não fazia ideia do que se tratava. Mas assim, eu creio que até quando a gente assim, busca memorizar ou mesmo não entendendo, mas assim, continua, né, tentando se aprofundar, assim, a gente está sempre deixando ali um material preparado para o Espírito Santo no momento certo, no momento que convém, né, falar com a gente. E eu creio que isso faz a gente crescer no relacionamento com Deus e faz a gente se mover mais e mais no profético. O pastor Chori sempre fala isso e eu concordo, assim, aliás, a gente concorda, claro, imagino que em 100% das coisas, mas assim, mais uma coisa que ele sempre fala, que se a gente prestar atenção nas pessoas que mais se envolvem, né, na área profética e são mais usadas por Deus, são pessoas que se aprofundam na palavra do Senhor. Então, de novo, creio que vale a pena a gente ter ela como assim, uma fonte mesmo de relacionamento, e olhar para a palavra mesmo como se a gente estivesse olhando para o próprio Senhor Jesus, afinal ele fala que ele é a palavra. Entendeu? Eu creio que tratar a palavra como preciosa é tratar ela como ela realmente deveria ser, né? Tratada, porque ela é muito preciosa mesmo. E são os assuntos que a gente já sabe que Deus gosta de conversar, não é? Aí eu queria fazer até uma pergunta aqui, porque eu sei que vocês vão saber a resposta, porque eu já vi o pastor Márcio explicar isso aqui para os irmãos. Assim, quem saberia me dizer qual que é o primeiro profeta mencionado na palavra de Deus? Acho que eu vou ter que deixar o pastor Márcio responder, então, porque já falou uma vez, né? Entre outras vezes. O primeiro profeta mencionado na palavra de Deus. Olha. Então a gente vai trazer a memória. Não, a gente vai trazer a memória, sim. Quer ver? Lembra de um cara chamado Abimeleque? No Antigo Testamento, ali em Gênesis? Vamos voltar um pouquinho à história. Abraão tinha uma mulher, né, que era muito formosa, e ela também era meia-irmã dele, né? Então, assim, ele tinha medo que as pessoas acabassem com a vida dele num lugar que ele chegava, por causa da mulher, né? Então ele chegou ali para Abimeleque, que era o rei, não lembro de que cidade que era, ele falou que Sara, sua esposa, era sua mulher. E aí perdão, sua irmã, exatamente. Era mulher, né? E ele falou que era irmã. E aí Abimeleque, então, ele quis ter Sara como mulher. E aí o Senhor foi lá e visitou Abimeleque e falou, olha, essa mulher tem marido, viu? Mas Abimeleque explica, fala, mas eu não tenho culpa disso, o cara me falou que era irmã dele, né? Ele falou, não, realmente você, não estava errado em ver dessa maneira. Mas eu estou te explicando, e Deus fala para ele, mas você vai ter que falar com ele e pede para ele orar por você, porque ele é profeta. Então Abraão, lá em Gênesis, acho que é no 20, ele é a primeira pessoa que a gente vê na Bíblia sendo mencionada como um profeta. E eu acho interessante que o mesmo Abraão, depois, eu acho que lá em Isaías e em Atos repete essa colocação, ele é chamado em Tiago, em Isaías 48 e Tiago 2:3, se a gente vai anotando. Ele é chamado do quê? De amigo de Deus. Né? E eu gosto muito daquele texto que está lá em Amós também, né, mas está no capítulo 3, que ele fala assim, acaso Deus vai fazer alguma coisa
sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Ele chama de servos, porque não deixam de ser, né, os profetas, mas eu creio que assim, assim como a gente quando a gente tem planos bons, ideias legais, a gente vai compartilhar com quem? Com os mais chegados, não é? Então, eu creio que Deus é da mesma maneira, entendeu? Ele vai compartilhar o coração dele com aqueles que são mais próximos. Então, Abraão foi chamado amigo de Deus, andou com Deus. Não é por acaso que ele também é chamado, o primeiro a ser chamado como um profeta, né? Em toda a Bíblia. Mas essa eu creio que é uma chave mesmo para a gente entender como se mover mais na área profética. Assim, conhecimento de Deus, expressando isso na adoração, e crescimento em intimidade com Deus. E assim, intimidade fala de conversar. E a gente conversa do quê? Dos assuntos que a gente mais gosta. E pode ter certeza que tem um assunto que o Senhor gosta, é o que está aqui na sua palavra, que Ele já revelou para a gente. E Ele gosta de falar muito sobre isso, né? E isso já leva a gente para um outro aspecto, muito presente ali nos céus. Já que eu falei de Apocalipse 4 e 5, né? No 5 fala que tem um momento que o Senhor Jesus, né, o Cordeiro, ele recebe ali um livro selado, né, direto de Deus ali que estava no trono. E ali a palavra fala que o Senhor Jesus, ao recebê-lo, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, né, esses anjos lá do céu, e os 24 anciãos que também estavam lá, eles se prostram diante do Cordeiro. E depois fala que cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Mais para frente, em Apocalipse, no capítulo 8, se eu não me engano, é o 7º selo. A gente estava falando do livro com selos, o Senhor Jesus vai abrindo esses selos, tem alguns acontecimentos, né? Aqui eu nunca resisto de falar uma piadinha que eu aprendi com o pastor Valdeci, tá? Que ele falava que não ia ter mulher no céu, tá? Porque lá em Apocalipse 8:1 falou o seguinte: quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Mas brincadeira. Arrisco dizer que vai ter mais do que homem, tá? Eu acho que vai ter mais mulher do que homem, e aí a gente vai ver o poder de Deus mesmo, porque ainda assim, pode parecer, assim, talvez a coisa mais difícil de imaginar, ainda assim, com muitas mulheres no céu. Todas as irmãs estão aqui e tantas outras mais, ainda assim haverá silêncio no céu, cerca de meia hora. E aí João, ele fala, eu vi 7 anjos, né, que estão de pé diante de Deus, e aí eles foram dadas 7 trombetas, então aí começam as 7 trombetas, né? E quando ele fala que os anjos estão preparados para tocar as trombetas, tem um outro acontecimento. Ele fala, e aí outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou junto ao altar. E aí que coisa curiosa, fala assim, que a ele foi dado muito incenso, esse anjo, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então as orações sobem como incenso diante de Deus, são como aroma agradável, Ele se agrada de tudo isso. Elas estão presentes ali no céu, e eu creio que isso também é totalmente relacionado com esses 2 aspectos que a gente estava falando, tanto de intimidade com o Senhor na adoração, quanto de se mover na revelação do que está no coração de Deus, que é o profético. E é um papel assim, fundamental da gente. A gente é chamado para ser sacerdote, certo? Né, aliás, assim, não sei se todo mundo tem essa clareza, mas são 2 ofícios parecidos, mas são 2 orientações diferentes. E eu creio que muita gente se move, e deveria inclusive se mover nos 2, mas assim, o profeta é aquele que ele fala de Deus para os homens, né, e o sacerdote é aquele que representa os homens diante de Deus. Então, assim, o papel de interceder é justamente se colocar no lugar dos demais irmãos, né? E levar isso a Deus. É a oração.
a oração de intercessão, enfim, que tanto agrada a Deus, e é papel realmente dos sacerdotes, nós somos chamados para isso. Mas eu creio que a intercessão, ela fala principalmente de a gente expressar diante de Deus a concordância com Ele, já que a gente falou que o governo dele se estabelece em plena concordância o tempo todo. Eu creio que na intercessão a gente faz isso. Porque a oração que ela realmente é efetiva é aquela que simplesmente declara para Deus aquilo que ele já tem no próprio coração. Às vezes ele quer cumprir alguma coisa, ele está só esperando a gente concordar com isso. Então, assim, a melhor fonte para a gente orar por qualquer propósito, a gente volta então para a palavra de Deus. Como é bom orar a palavra. Tem propósitos específicos? Amém. Mas assim, vamos buscar uma orientação na palavra. Em que situações na palavra alguém teve algo parecido? E aí a gente ora em cima daquilo que já está declarado. Porque quando a gente faz isso, a gente já está concordando de cara com Deus. A gente não precisa ficar, sei lá, né, pensando o que é importante e tudo mais. Aliás, outra dica, assim, às vezes a gente acha que pode ser maçante ou até difícil gastar mais tempo em oração na presença do Senhor. Olha, se a gente ficar buscando na própria cabeça o que vai falar para o Senhor, é difícil mesmo. Agora, de novo, numa conversa é tudo tão mais fácil quanto a gente compartilhar os assuntos de que gosta. Quando a gente começa a fazer isso, pode ter certeza que Deus traz momentos assim muito bacanas. Só que eu tive um colega na faculdade que ele falava uma coisa interessante. Assim, ele falava que uma vez ele fez essa colocação. Ele falou: olha, vocês já repararam que futebol é sempre o nosso último assunto? Ele falou: se a gente sentar numa mesa e começar a falar de futebol das 2 da tarde e ficar até as 10 da noite, a gente vai ficar falando de futebol até as 10 da noite. Se começar a falar meia hora antes do final do evento que a gente tiver, a gente vai falar meia hora. Mas ele falou assim, é sempre o último assunto, porque a gente não consegue falar de... Que eram todos uns malucos na época, assim, que gostava demais, né? Gosto pouco ainda, mas... eram assuntos que a gente gosta de falar. Sabe? Se a gente quiser falar de comida, eu também fico falando aqui um tempão. É um negócio que eu gosto. E o Espírito ama, óbvio, a palavra de Deus. Então, se a gente coloca como assunto da nossa conversa com Deus a própria palavra, pode ter certeza que as nossas conversas elas vão ser mais profundas, mais ricas e vão trazer realmente um novo patamar, eu creio, de relacionamento com o Senhor. E para a gente terminar, eu queria falar um pouco sobre como era então essa tenda de Davi, né? Já comentamos ali, tinha a arca da presença do Senhor. Mas assim, já me chama muito a atenção de que no tabernáculo de Moisés, né, tinha um véu que separava o lugar santo dos santos, ali onde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano. Na tenda de Davi, era direto a arca lá. Não tinha mais o véu. E olha como ele se moveu de forma profética, né? Porque creio que os irmãos se lembram de um dos grandes acontecimentos de quando o Senhor Jesus ele foi crucificado. Foi que escureceu e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, de maneira sobrenatural. Era Deus falando, entendeu? Agora, o preço que era necessário para que a gente restabelecesse o relacionamento com o Pai foi pago. Não é à toa que o autor de Hebreus ele fala para a gente entrar ousadamente no Santo dos Santos. Entendeu? Não que a gente mereça isso, mas a gente pode crer e confiar que se tinha um preço a ser pago para a gente ter acesso ao preço de Deus, ele já foi pago na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem acesso direto como acontecia ali na tenda de Davi. Mas me chamou muito a atenção porque ela era um lugar muito simples. E olha que curioso, né? Davi, no final da vida, ele percebeu que ele olhou assim e falou: puxa, eu moro num palácio aqui em Jerusalém e ele deixou a arca numa tenda. Talvez ele mesmo não tenha entendido que, no fundo, a grande inspiração era daquele jeito. Deus não se recusou a prover um templo, até porque eu creio que fala também de outras verdades, aponta para outros aspectos do céu, sim. Tá? O templo, que é um sinônimo de santuário, que aparece tantas vezes no Apocalipse, é um assunto interessante também. Mas
Tudo bem, e teve os motivos, né? O Senhor fala para Davi, olha, você derramou muito sangue, então não vai ser você, vai ser seu filho. Agora, olha que legal, Deus ele olha assim esse desejo no coração de Davi como, puxa, Deus ele é digno de muito mais coisa, né? Então, isso é um coração legal, sim. Mas ao mesmo tempo ele está ensinando o quê? O que ele gosta da simplicidade. Sabe? Ainda que ele seja o rei do universo, soberano sobre todas as coisas, ele gosta de estar perto. Ele gosta de não ter barreira, ele gosta de relacionamento próximo. E isso não depende de um local tão suntuoso. Aquela tenda que era um lugar móvel, até provisório, mas que podia abrigar a presença do Senhor. Assim como nós temos uma vida provisória aqui, Ele escolheu a gente para fazer a habitação. Ele gosta, eu creio sim, dessa simplicidade. Até uma curiosidade, né? O termo que Tiago ele usa ali em Atos, quando ele fala da tenda de Davi ou do tabernáculo de Davi, é um termo que é skene, que é literalmente uma tendinha simples assim. Mas essa palavra fala, não faz só referência à parte física, ela fala de uma habitação provisória, simples, mas uma habitação móvel. E o Senhor usa esse termo no sentido de habitar com o seu povo. Tá? Que é uma palavra derivada desse skene, é uma palavra que se chama skenu, que é um verbo. Tem um texto no Apocalipse que o Senhor fala que Ele estenderá sobre os redimidos, né, o seu tabernáculo. Mas quando a gente vai ver no original, ele fala que ele vai skenu, ou seja, ele vai, no caso, está falando mais de que ele vai habitar junto do seu povo. Porque, de novo, o mais importante era a presença, não a cobertura em si ou a estrutura física. E essa palavra skene é a mesma que o apóstolo João, perdão, skene é a habitação, é o substantivo, o verbo que é skenu, é a mesma que João ele usa para falar que o Senhor Jesus Cristo era o verbo. Lembra, ele era Deus, estava com Deus. E aí, mais para frente, ele fala, né, em João 1, ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa palavra habitou também esse mesmo termo, skenu. Então, ele habitou nessa simplicidade, provisoriamente, porque ele não pertencia a esse mundo, mas ele veio aqui mostrar na prática como Deus faz as coisas. E é isso que ele deseja. Já que a gente não tem condição, tem uma música que eu acho sensacional que fala isso. O Senhor não queria, né, o céu longe da gente, então o Senhor trouxe o céu até aqui. Isso foi a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, de novo, o desejo de construir o templo ele era realmente bom, mas a melhor parte estava no coração humilde de Davi. Porque quando ele estabelece que ele precisava realmente ter 24 horas de pessoas reverenciando, adorando, profetizando, enfim, servindo a Deus, sem parar, 7 dias por semana, eu creio que era como se ele dissesse, ok, eu posso ser o rei de Israel, mas o meu governo depende 24 horas por dia, 7 dias por semana, do governo dos céus. Tudo que eu tenho vem dele, é por ele e é para ele. E eu queria terminar com o texto de Isaías, falando sobre isso. Isaías 66. A partir do 1. Diz o seguinte: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. E ele continua: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Aquele que reconhece que precisa de Deus o tempo todo. Deus abençoe os irmãos. Quando eu levei essa mensagem para os jovens, na ministração do Retiro, procurei seguir exatamente essa linha que fala em Atos 15:16, primeiro da simplicidade do tabernáculo, né, que Deus estava preocupado, né,
Não com prédios, não com holofotes, não com plataforma, não com luzes, não com fumaças, mas sim com a tua presença. Esse era o tabernáculo de Davi. Apenas uma tenda, mas ela continha debaixo daquela tenda a maior de todas as coisas, que era a presença do Senhor. E é isso que importava. Salmos 27:4 fala. O próprio Davi escrevendo, daí nós podemos começar a decifrar, né? Porque Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a busquei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aquilo jardim no coração de Davi, todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a tua formosura, todos os dias, todos os tempos, todas as horas, todos os minutos. Isso fazia de Davi um adorador. Então o Paulinho hoje nos deu uma chave, né, que começa como o que? Nós devemos ser adoradores. O adorador é o que? O adorador é aquele que ele não só levanta as mãos aqui no dia domingo e fala, ó Deus, aleluia, eu te amo, e depois o resto da semana, né, a Bíblia fica ali em cima, nem do carro sai a Bíblia, né? A Bíblia fica lá. Adorador é um estilo de vida. Na escola, na faculdade, no trabalho, no ponto de ônibus, na casa onde começa o nosso sacerdócio, com a família. Isso é ser adorador, é estilo de vida, todos os dias, 24 horas por dia. Se não puder, eu sempre falo, quem está dando dízimo espiritual? Vocês já ouviram falar disso? O dia tem 24 horas, dízimo espiritual dá 2 horas e 40 minutos do seu tempo para as coisas de Deus. Ora, jejua, lê a Bíblia, faz o curso de obreiro. É isso que é a chave, gente. É a chave para viver o reino dos céus aqui na terra. Consequentemente, é o que eu sempre falei, né? É o que o Paulinho, e que o Paulinho eu considero ele como profeta, amigo de Deus. Profeta amigo de Deus, porque Deus vai revelar para ele, no coração do profeta, as coisas que estão lá no céu para ele transmitir ao povo. Mas para isso existe um pré-requisito que é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela aproxima você de Deus, torna você mais íntimo de Deus, porque Deus não vai revelar seus oráculos, Deus não vai revelar as coisas que o profeta tem que transmitir, sem antes essa pessoa estar habilitada. Sem antes ele ver, não, esse daí é meu amigo, esse daí lê a Bíblia, estuda a Bíblia, eu posso seguramente falar dos meus segredos para ele transmitir ao povo. Vocês concordam comigo? Como que você vai falar alguma coisa para alguém que não tem conhecimento de causa? Como você vai falar, ô Irinaldo, viu, faz um favor para mim, ensina aqui o Paulinho a dirigir, se o Irinaldo não sabe dirigir? Vocês estão entendendo? Não faz sentido. Não é verdade? Assim é Deus conosco também. Se a gente não lê a Bíblia, Deus não vai revelar, não. Vai falar, não, mas esse cara aí não sabe nada da Bíblia. Vai falar besteira quando ele for profetizar. Tá? Isso aí nos torna próximos de Deus. Adorador, profeta e intercessor. Aquele que ora. Aquele que se aproxima de Deus. Aquele que conversa com Deus. Aquele que derrama suas angústias, derrama as suas alegrias, tudo diante do Senhor, e que intercede pelo próximo. Só desses 3 itens aí dá para preencher bastante coisa, né? Do nosso dízimo espiritual para com Deus. Não é verdade? E aí está a chave para a gente ver se mover aqui na terra. O governo dos céus, o governo de Deus se estabelecendo aqui, na minha vida, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, aonde quer que seja, aonde você vá, Deus derramando de poder sobre a tua vida, Deus derramando de unção sobre a tua vida, para você pregar o evangelho, porque Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar autoridade, vai falar assim, olha aqui filho, tá aqui, pode ir lá, pode pregar ali, sabe, pode pregar ali no meio daqueles ali que um dia recusaram a palavra de Deus, porque agora eu
estou te dando uma chave, eu estou te dando unção, estou te dando autoridade para isso, porque agora você é meu amigo, porque agora você é adorador, porque agora você é profeta, porque agora você é intercessor. Vocês estão entendendo, gente, que o que o Senhor quer é isso? O que o Senhor quer é deixar-nos derramar essa autoridade sobre as nossas vidas, mas existe esse pré-requisito, existe isso aí para nós seguirmos, para que seja estabelecido o governo de Deus aqui, um pouquinho que seja, sua total plenitude é na era vindoura, amém, glória a Deus. Mas eu creio, Paulinho, eu sei que o Paulinho também crê, sabe, que a gente tem muito mais para viver aqui, do mover de Deus. A gente não está vivendo nada, igreja, nada, nem um pouquinho. Deus quer derramar tanta coisa, Deus quer mover tanta coisa em nossas vidas, sabe? Outra coisa que eu gostaria de compartilhar, esse daqui é o caminho que Deus está dando para o nosso ministério, para a nossa igreja. Por que vocês acham que nós temos falado tanto em cultos, em cultos nos lares, células, cultos não células, pequenos grupos, sabe? Eu não sei, vocês estão fazendo reunião de oração na Vila Iná? No escritório, nós estamos seguindo também lá em Sorocaba, com mais ou menos 7, 8 pessoas, mais ou menos esse roteiro, Paulinho, sabe? Né? De louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, né? Entra na presença dEle, fica orando, intercedendo, e no final, Deus revela, Deus, né? Sabe, quando eu falei isso, eu falei, uau! É o roteiro, o protocolo que Deus está dando. Você já deu, já derramou. Então, gente, é aquilo. E é na casa de uma irmã. Não precisa de lugar, não precisa de igreja. Não. É numa tenda, na simplicidade. É o que eu falei, jovem. Deus está derramando hoje sobre a sua vida, para você fazer isso no meio da praça, no pátio do seu colégio. Eu não sei onde quer que seja, sabe? Porque até aí está a promessa, Deus vai, Ele vai reedificar o tabernáculo de Davi, a simplicidade nestes dias. É isso que o Senhor procura, um coração contrito, quebrantado, simples. Amém? Que possamos receber isso hoje nas nossas vidas, para podermos experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, muito mais nestes dias. Senhor, obrigado, Senhor. Te agradecemos pela palavra do Paulinho. Te louvamos, te adoramos, Senhor. A tua igreja pede a ajuda do Espírito Santo para nos tornarmos adoradores, intercessores e profetas, amigos teus, para que possamos fazer parte desse tabernáculo de Davi. Sim, e que possamos alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém.